Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre o projeto de extensão Laboratório de Aeronaves do Departamento de Engenharia da Unesp aqui em Bauru. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor Reinaldo Silva. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Professor, pensando nesse Laboratório de Aeronaves, que é o projeto que o senhor coordena dentro da instituição, por que ele é um diferencial para os alunos de engenharia? Bom, porque ali, em primeiro lugar, eles conseguem aliar a teoria com a prática. Eles estão tendo o primeiro contato prático com o que eles vão ter na vida para frente. Para quem deseja ingressar nessa carreira da aeronáutica. aeronáutica. Mesmo em outras carreiras, porque tem certas coisas que, de acordo com o que trabalha, a prática é a prática e tudo. Trabalhar num torno, formar uma estrutura, fazer alguma coisa desse tipo, é uma coisa que em vários lugares são encaixadas, né? E de onde surgiu, professor, essa ideia de propor esse projeto de extensão que trabalha com aeronaves? Bom, e daí surgiu da SAE Brasil, que é a sociedade normativa, né, americana, e ela existe no mundo todo. Eles lançaram um desafio para as escolas, para as universidades brasileiras, e aqui também no mundo todo, não só no Brasil, que eram desenvolver-se aviões experimentais na teoria. Ele é desenvolvido como um avião verdadeiro que vá voar, só que na prática é construído uma réplica desse avião que foi desenhado e estruturado, etc. Visando o quê? Carregar o máximo de peso possível dentro de algumas normas impostas por eles. Daí surgiu tudo isso daí. Daí surgiu esse laboratório de Aí aeronaves. vem toda essa loucura toda, porque para conseguir fazer alguma coisa que seja competitiva, se não lançar mão de tudo que é de mais moderno, a gente não consegue chegar lá, né? E como que vocês desenvolvem, professor, então, essa pesquisa que começa nesse estudo de como tem que ser essa aeronave, de acordo com as normas da SAE? Nós temos a norma e o resto nós somos liberados. Então a gente procura ver o que existe de mais moderno no mercado. Às vezes até não existe ainda nem no Brasil, a gente já consegue Por exemplo, alguma coisa. professor? Por exemplo, peças em titânio, Honeycomb de fibra de carbono. Tem materiais aí que são usados em espaço, né? Em aeroespacial. E a gente tem conseguido, de acordo com o que precisa, um pouquinho com um pouquinho com o outro. Então tem conseguido a partir desses financiamentos por agências de fomento, patrocínio também, professor? Certo, Como que normalmente funciona? é por causa de patrocínios aí. Se a gente não tiver um contato com alguma empresa da área que trabalha com isso e ceda alguma coisinha pra gente nunca, dificilmente vai conseguir. O custo é muito elevado. Quanto custa, professor, um avião? Olha, Nesses se modelos que fosse vocês fazem esse fazer um protótipo? avião mesmo, comprando tudo por aí, pagando tudo, um avião desse do maior que a gente fabrica aí hoje, custaria na faixa de 15 a 30 mil reais por aí, dependendo do que usasse. E aí vocês têm conseguido patrocínio de diferentes empresas? De empresas, a própria Unesp ajuda, a reitoria ajuda com uma parte, a faculdade que ajuda com outra. Porque é um projeto de extensão, então ele tem uma verba anual para isso. Então, tudo, a ProEx ajuda um pouco, cada um ajuda um pouquinho, né? Eles arrumam alguma coisinha, porque tem gente que um dá camiseta, o outro dá material, o outro... E assim vai, tá? E tem sido um trabalho de destaque dentro da instituição. Nós temos conseguido os bons resultados. Né, que é o conhecido por aerodesign, para quem já ouviu falar em alguma coisa, é a equipe aerodesign da Unesp. Esse ano nós vamos participar do 16º já. Desse encontro do aerodesign. Um por ano. E nesse sentido, professor, qual tem sido, né, a Unesp, eu comentei que a Unesp tem esse espaço grande para esse trabalho de vocês, tem tido uma boa visibilidade por meio dessas competições das quais vocês participam, e por que essa equipe da Unesp ela tem tido esse diferencial? Uma é a questão do material que vocês usam, que é a questão mais moderna. Que outro ponto o senhor destacaria que venha como diferencial da nossa equipe? O diferencial da nossa equipe é a garra. E é uma universidade que não tem em seu currículo um curso de engenharia aeronáutica. Então, nós temos que brigar com o ITA, com São Carlos, a USP de São Carlos, que tem o curso de engenharia aeronáutica, a UFMG, que tem o curso de engenharia aeronáutica, e nós temos ficado, nos últimos 10 anos, sempre entre os 4 primeiros colocados, né? Muitas vezes ganhando a maioria desses daí.
E Então, por quê? Tem essa garra, tem essa questão porque inovadora? foi gozado a primeira vez que nós fomos. Eles olharam o avião na turma e falaram que a gente nunca ia ter chance de conseguir alguma coisa. Aí, pela garra, a turma resolveu levar isso a sério. E aí eu também. E foi. E essa garra vem dessa teoria que os alunos de engenharia mecânica, de física, da engenharia elétrica que participam Todo da mundo engenharia é aberto civil. a todos, ao desenho industrial, todo mundo pode passar. É multidisciplinar isso daí. Pode ser de qualquer faculdade, não tem problema nenhum. A gente sempre arruma um lugarzinho para cada um, né? Uma função dentro dessa O equipe. jornalista pode chegar lá, arruma uma parte de divulgação, de assessoria de imprensa, essas coisas. Assim, cada um pode contribuir com alguma coisa, só querer chegar e agregar a turma, né? E nesse sentido, professor, durante toda essa trajetória, diferentes alunos de diferentes habilitações já passaram, né, pelo projeto. Muitos. E já se destacaram no mercado de trabalho por conta dessa formação diferenciada, que vem da teoria da sala de aula e com essa oportunidade de praticar algo que está um pouco distante por conta da não expertise da Unesp na área de engenharia aeronáutica. Certo. E também isso aí ajuda muito a fazer eles conviverem em grupos, a criar liderança, a estabelecer uma hierarquia. Tem um monte de coisa aí no meio disso daí. Quando a gente vê, a coisa vai longe, tá? For ver a fundo mesmo. E tem outros professores envolvidos no projeto ou a coordenação? A coordenação é do senhor? Eu tenho auxílio do meu departamento lá de mais 2 professores. O professor Luiz Daré e o Carlos Sofém. Eles ajudam pondo nome em alguma equipe, ajudando em alguma parte teórica, em alguma coisa de laboratório, mas a parte ali de ficar com a molecada mesmo e fazer e brigar com eles é comigo. Nós temos algumas imagens, professor, que as pessoas podem assistir agora do laboratório de vocês, esses alunos atuando em prol desse fruto maior, desse modelo, né, dessa aeronave que eles produzem. E nos próximos blogs a gente comenta um pouco mais sobre a própria competição do Aerodesign e também vamos ouvir uma das bolsistas do projeto, a Thaís Grandino. O Diálogos vai para um intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conhecemos o projeto de extensão Laboratório de Aeronaves e aqui no estúdio nós conversamos com o professor Reinaldo Silva. Pensando no envolvimento dos alunos dentro do projeto Laboratório de Aeronaves, nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com a bolsista Thaís Grandino. Vamos ouvi-la. Bom, eu entrei no Aero, esse é o meu 2º ano de Aerodesign. E como aluna de Física de Materiais, eu trabalho na parte de estruturas, né, para chegar no projeto final da aeronave é dividido em grandes áreas, né, que é aerodinâmica, estabilidade, controle, desempenho, estrutura e a parte eletrônica. A parte de estrutura é responsável por elaborar toda a estrutura da aeronave, né, e também escolher os materiais que serão aplicados no projeto. E com isso eu consigo aplicar tudo que eu aprendo na faculdade, no curso, numa forma prática, né? Então, no projeto participam todas as engenharias, né? Hoje a gente tem a participação de engenharia mecânica, engenharia elétrica, e é um grande complemento mesmo na nossa grade curricular, né? Todos os alunos que estão aqui são apaixonados pela área pela área aeronáutica, e a maioria quer seguir carreira com isso. Muitos alunos nossos estão trabalhando hoje na Embraer, que passaram pelo Aerodesign, porque mesmo sendo um avião menor, radiocontrolado, a gente consegue aplicar todos os conceitos da aeronáutica mesmo, dos aviões que são vendidos comercialmente. Professora, a Thaís, que deu o depoimento, ela é uma aluna graduanda em Física, né, que é um diferencial, porque quando a gente pensa em um projeto da engenharia, como que a Física faz parte disso e tem muito a ver com o próprio desenvolvimento do avião, e a Física se torna um conceito, uma teoria importantíssima. Certo. Justamente, a Thaís arrumou o seguinte, ela encaixou certinho para ela o que ela precisava. Unir um pouco de prática num curso que é essencialmente teórico. A física, como nós vemos aqui em Bauru, é feita em um período, né, normalmente, e a pessoa não tem assim tanto conhecimento da parte prática da coisa. Ela vai aprender teoria, e avião tem muita coisa a ver com física. É sustentação, é densidade do ar, é um monte de coisa, esforço.
A Thaís citou brevemente, professor, as modalidades nas quais vocês trabalham. Eu gostaria que o senhor comentasse como que é dividida a tarefa dentro do laboratório de aeronaves. Ali é o seguinte, nós temos 3 categorias diferentes. A classe mini ou micro, que é feita com motor elétrico. Um aviãozinho feito com motor elétrico, levinho, para os iniciantes. Quando o senhor fala leve, quão leve é isso? Ele tem que ser o mais leve possível. A gente costuma fazer um avião que pesa aproximadamente entre 400 e 550 gramas e depois ele carrega 3, 4 quilos de peso. Na hora que vai fazer o teste e também participar da competição. Aí que é o duro, é carregar esse peso. E aí o motor elétrico é o diferencial desse Mini? Todos são obrigados a usarem esse motor elétrico. Depois vem a classe regular, que é uma classe intermediária. Para quem já tem uma certa experiência com pequeno, aí passa por uma classe um pouco maior. São motores de fábrica que ninguém pode mexer, um tipo de combustível específico que só aquele que pode ser usado. E o avião também usa o mesmo tipo de enfoque, carregar o máximo de peso possível naquele... E quanto pesa, professor, esse avião? Aí um avião desse já pesa na faixa entre 1.900 até 2.300 quanto que por ele aí. Carrega? Aí ele carrega mais uns 14, 15 quilos de peso. E o Master? Aí vem o classe Advanced, que antes era chamado de classe Open. Esse já é o seguinte, ele hoje em dia é limitado por um peso máximo do avião. Eles limitaram que o avião tem que pesar 3 quilos. E pode levar até um total de 30. Então você imagina como que é isso daí. É 10 vezes o que ele pesa, ele carregar. Por isso que tem que entrar a parte de materiais de maneira terrível e estrutura. Porque senão ele desmancharia no ar na hora. Professor, para que as pessoas possam entender como que é feito, por exemplo, um avião, que a gente possa exemplificar com esse avião Advanced. Como que é feito todo o estudo? O aluno que entra num laboratório hoje, como começam os preparativos de vocês até que o avião esteja pronto? Bom, eles participam da primeira etapa, que é a parte de definir o tipo de avião que eles vão usar naquele ano. Por isso a gente já tem uns programinhas de computador que nós desenvolvemos para inserir as coisas que eles precisam e receberem de volta do programa a escolha do melhor avião, que é entre um catalogado. Nós temos catalogado nesse programa aproximadamente 30, 40 mil tipos diferentes de avião. E eles vão ver onde que esse programa vê para eles onde que encaixaria melhor, o que tem mais próximo das características do avião que eles querem desenvolver naquele ano. Para servir para aquele tipo de uso. Diante daquilo ali, eles começam a fazer o projeto do avião. Todo o desenho, toda a parte estrutural, toda a parte de estabilidade e controle. E todos os cálculos do que precisa ter de material para isso, para aquilo, para aquele outro, para depois começar a fazer o avião para poder testar. E aí esses testes, então eles começam a desenvolver isso no nível de computador para depois, efetivamente, colocar a mão na massa. Primeiro, no computador, eles têm que ter uma base de tudo que vai acontecer. Porque não se faz uma coisa aleatória, numa hora dessa aí carregando 20 quilos em cima, por exemplo, que lá está andando a 50 km por hora, se cair em cima de um, vai matar. Então não pode, né? Tem que ter um certo cuidado. Tem toda essa questão de ser preventivo, Tudo, tem a parte de segurança, tem um monte de coisa. Tem normas que eles têm que seguir de segurança, tudo daí para o avião sair dentro de certos parâmetros. Para garantir a sustentabilidade dele no ar durante o período de voo que é necessário para a competição. E além desse foco nesse momento, então começa com uma simulação virtual para depois esses alunos construírem, aí entra a questão do patrocínio que a gente comentou, entra desse tudo material, daí. E da construção em si, da confecção em si desse avião, que é a parte mais divertida, vamos assim dizer, para os alunos. É divertido essa hora que a competição deles é um negócio bem mais difícil do que todo mundo pode pensar. Porque como eles fazem o cálculo de como se o avião fosse de verdade, então eles mandam um livro de aproximadamente umas 80 folhas, mais ou menos, e desenhos e tudo daí do avião, para lá, e lá eles montam uma banca examinadora e equipe por equipe defende o projeto deles perante uma banca.
Antes da construção da aeronave? Não, na Depois hora que vai lá competir. Já está com a aeronave a competição pronta. será agora no lá. final de outubro. Eles mandam esse livro com tudo projetado, tudo antes. Então eles têm que fazer todo um portfólio do Tudo, trabalho, tudo não é só ter o avião bonitinho voando. Não, tem tudo, está lá no preto e no branco. Eles dão nota por aquilo ali. Então E aquilo depois também é dão avaliado, nota todo esse processo de construção. Tudo. Depois eles dão nota pela apresentação. Depois eles dão nota na parte do voo. E peso, o que cada um carrega e vê a diferença. Existem as fórmulas de cálculo lá para que dá mais ponto, aquilo lá dá menos ponto. E tudo isso daí. Então tudo é milimetricamente calculado. É complicado, vale eles nota sofrem no final. bastante. E esse processo que a gente tem todo esse sofrimento, mas tem essa questão da diversão, como a gente acompanhou um pouco desse trabalho no laboratório dos alunos, para que esse avião fique pronto. E são feitos testes também antes de ir para a competição. É óbvio, tudo tem que ser testado, né? E por isso que todos os meninos que trabalham nessa área saem daqui já empregados, porque é um grande diferencial e tem no currículo dele que ele participou disso daí, principalmente com participou nós da competição, que teve esse e principalmente tempo no se foi assim laboratório. um dos primeiros colocados. Eles vão saber que tanto é que a Embraer me pega a maior parte deles. Para estágio também, professor? Para estágio, já para trabalhar, a hora que eles se formam, já leva para lá, aí faz pós-graduação no ITA, já ganhando como engenheiro da Embraer e trabalhando na Embraer junto. Então, para acabar de ficar bom especializado pra na quem parte quer aeronáutica daí. Para quem quer investir nessa área de atuação, que tem interesse em aeronave, é um bom espaço que está de portas abertas para os nossos alunos. É isso aí. Porque a ideia inicial era a gente conseguir montar um curso de engenharia aeronáutica dentro de Bauru, que seria o primeiro da Unesp. Aí, quando o professor Herman entrou como reitor, ele abraçou a ideia e achou que era... Ele também pensava do mesmo jeito. Que seria possível que a Unesp tenha conhecimento... E nós tentamos dar os primeiros passos. Mas depois que ele saiu e foi ser secretário de Educação, né? Aí os outros que entraram depois já não levaram tão do mesmo jeito e ficou, né? Mas... A intenção era ser o primeiro curso da Unesp em Engenharia Aeronáutica aqui em Bauru. E tem vários outros desafios que vocês enfrentam dentro do laboratório e com outros projetos também, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá, ok. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos com o professor Reinaldo Silva, do Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp aqui em Bauru. Ele é o coordenador do Laboratório de Aeronaves. Professor, nós comentamos bastante dessa competição, que é o Aerodesign, que será realizada agora no final de outubro, onde a Unesp tem alcançado boas colocações. Então, qual que é a grande perspectiva de vocês para a competição deste ano? Como que vocês estão indo competir? Bom, nós estamos indo, como sempre, com a intenção de ganhar. É óbvio, né? E esse ano nós conseguimos, junto com a organização do evento, mudar um pouquinho já o conceito do avião, etc. Porque o que o país precisa e o mundo hoje em dia está precisando é mais a parte eletrônica, de controle de todos esses aviões, do que só carregar a carga, tá? Então nós conseguimos uma mudança nesse regulamento e esse ano nós vamos tentar ver o que vai dar isso daí. Que deram um peso um pouco maior e estão cobrando um pouco mais da parte eletroeletrônica, que é para conseguir daqui a pouco tempo, conseguir tecnologia para fazer um avião de voo autônomo, que é o VANT, ou como a turma chama por aí também bastante o drone. Porque tem um controlador, né? Então, aqui ele é controlado por rádio controle. Desta maneira, quando isso daí conseguir formar um círculo fechado o círculo, ele vai conseguir fazer um voo autônomo, sozinho. Aí ele vira esse outro tipo. Aí ele começa, você só insere as coordenadas do programa dele e o avião levanta, voa sozinho e pousa sozinho. Aí não te dá um mapa de onde ele passou e tudo isso que quiser. Que aí seria a grande inovação para a área. Para o que a gente quer para futuro agora, o interessante seria isso daí, né? Que é o que todo mundo está atrás hoje em dia. Além desses materiais de maior inovação, de maior impacto e seguridade, que é a proposta de vocês, também pensar nesses novos sistemas eletroeletrônicos. E que outros aviões, professor, vocês estão levando este ano para a competição?
Quantas aeronaves? Nós levamos um de cada modalidade, que é o que é Uma das 3 permitido. modalidades. É claro que, na verdade, a gente vende um, faz 2 de cada um, né? Para garantir Porque se alguma quebra coisa acontecer. muita coisa, quebra demais, que o regulamento permite ter 2 aviões, só que se eu pegar um outro avião, todos os pontos que eu consegui no anterior, eu tenho que começar de novo no novo. E são quantas Então, etapas? como eles são bem iguaizinhos, a gente procura fazer o máximo possível de ser igual, a gente intercambia peça quando precisa, né? Quebra uma asa, por exemplo, pega a asa do outro e põe nesse, para não trocar o avião todo. Para não trocar o avião, certo. Quebra uma fuselagem, por Essa exemplo, usa do flexibilidade outro. existe de Essa acordo pode. com o regulamento. Isso pode, você tendo uma parte de uma do outro. Então, de repente, desses 2 aviões, você consegue, na hora, lá sem querer, montar um terceiro até que juntou a parte boa de Bem um e do híbrido, outro. uma nova aeronave. E ficou melhor ainda que os 2, né? Então, acontece. E essa competição é realizada onde, professor? Quantos dias? Ela é realizada todos os anos em São José dos Campos, lá no CTA. Esse ano é do dia 29 ou 30 de outubro agora. até o dia 2 de novembro. Novembro. Que é o domingo de finados, né? Sim, e aí são quantas etapas, né, da competição, né? Cada uma das 3 modalidades, mas aí tem essa avaliação, Não, todos os esse dias voo. são todas as modalidades junto. Então, todos os dias, todos eles vão participar e competir. Não tem por onde. E além desse laboratório de aeronaves, dessa competição do aerodesign, você também está coordenando um novo projeto que também alia essa teoria com a prática, que diferencia os alunos da Unesp para o mercado de trabalho, que é o Fórmula SAI. Eu gostaria que o senhor comentasse quais são os desafios desse projeto também. É coisa meio parecida, né? Aí só que é na esfera automobilística, né? Não é mais na aérea. É um carro de corrida, um carrinho de fórmula, feito com motor de moto. É menor que a Fórmula 1. Ah, claro. Bem Muito menor que muita coisa. Ele é um carro que usa um motor até de moto 600 cilindradas. A gente pode usar esses motores, por exemplo, da Honda, da Yamaha, dessas motos que são motores que, para você ter uma ideia, com 600 cilindradas chegam a atingir 130, 140 HP. Só que eles têm uma restrição de respiração, ou seja, ele não pode respirar o ar direto todo como ele anda na moto aí para dentro disso daí. Ele tem um restritor, passa só uma quantidade de ar para esse motor não render demais e não matar nenhum deles lá, porque eles ficam meio loucos na hora da Que competição. velocidade, né? professor, Mas esse carrinho já pega uns 100 e poucos quilômetros por hora. por hora? Já pega, já anda com o pneu slick na pista seca, pneu de chuva na chuva. É um carrinho que está todo enjoadinho. É a simulação verdadeira que nem um do que carrinho a de gente corrida, escuta. ele tem aerofólio, ele tem tudo isso daí, que nem um carro de corrida. E como que está Só o que ele é estágio? restrito em algumas coisas, em peso, em um monte de coisa. E como que está o estágio dessa pesquisa aqui na Unesp? Bom, na verdade, esse daqui é o primeiro ano que nós vamos participar praticamente. O ano passado eles só mandaram um relatório para ver como ficava e tal, se dava certo. Esse ano nós conseguimos um pouquinho de coisa aqui, um pouquinho de coisa lá, então nós conseguimos... Que também na mesma coisa como acontece com a naquela aeronave. base, o chapéu na mão. Os alunos bancarem parte do projeto, a instituição tudo dá desse uma jeito. verba. Aí a gente conseguiu fazer um carrinho aí, mais ou menos aos trancos e barrancos, vamos dizer. Também é um diferencial para a formação desses alunos, são alunos Também, aí majoritariamente da engenharia mecânica que participam do projeto? Então também é aberto, é multidisciplinar também. Também, só que a automobilística estava reclamando que só fazia para avião. Então tem que ter um de carro também para todo mundo ficar contente. Vem dessa demanda né? dos alunos que têm que eles querem interesse ficar pela questão automobilística. mais interessados na automobilística, já entram para esse outro lado, né? Que eles vão ter que mexer com suspensão, com essas outras coisas que o avião lá é menos. É menos. Então, é essa aliança entre a teoria e prática que é fundamental num curso que muita gente só pensa que é prático porque é engenharia, porque vão mexer com número, com é a teoria, com a prática que tem pouca. E essa prática que vocês têm proporcionado para os alunos em meio a esses dois projetos. É o que a gente procura. E quem quiser mais informações sobre o trabalho de vocês dentro do Laboratório de Aeronaves, é só entrar no site www.aeronespbauru.com e está de portas abertas, como o senhor frisou durante o programa, para que essa multidisciplinariedade se faça presente
trazendo essa teoria já de dentro da universidade, de vocês, professores e pesquisadores, junto a esses alunos que têm uma garra, como o senhor mesmo colocou, não só para competir, para ganhar, para ter o primeiro lugar sempre, mas também para ter esse conhecimento e avançar na profissão, né? Acho que esse é o desejo que vocês têm. É isso aí. Em relação é o nosso dever, né? É nosso dever. Eu vou desejar sorte, então, para as duas equipes, né, tanto do Aerodesign quanto da Fórmula SAI nas competições de 2014. E a gente espera vocês novamente para ter os resultados e cada vez mais positivos dentro desses projetos. Ok, eu que agradeço. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e saber um pouco mais sobre o que é desenvolvido no Laboratório de Aeronaves da Unesp, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.